Fala pessoal, beleza? Vitor aqui da Trading com Dados e hoje eu escolhi trazer um estudo de caso para vocês utilizando finanças quantitativas e que pode muito bem ser colocado no seu portfólio de carreira, se você assim desejar, ou utilizar para os próprios investimentos também. A gente vai ver que esse estudo de caso, essa aplicação, tem um viés um pouco mais de longo prazo, talvez seja mais interessante aí para quem olha para uma análise de longo prazo, né? O pessoal que olha para o buy and hold. Mas enfim, quem eventualmente faz trades mais curtos também pode se beneficiar dessas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. No último vídeo técnico aqui do canal que eu apresentei para vocês, a gente fez a extração dos dados de cotações de todos os papéis do Ibov. Lembram que a gente fez isso juntos algumas semanas atrás? Só que a gente não desenvolveu nada a partir disso, né? Ou seja, eu extraí as cotações dos papéis do Ibov, mas e depois, né? O que a gente faz a partir disso? A gente cria uma carteira de investimento, a gente calcula métricas de risco e retorno? Bem, fica ali a critério de vocês, obviamente, de acordo com as aplicações que vocês querem, né? Imagino que várias das pessoas que seguem a gente aqui estão olhando mais para os próprios investimentos, utilizar isso aqui que a gente está ensinando para investir melhor. Tudo bem, né? Eu acho que é um caso importante também, porque pelo menos foi o meu caso no começo, né? A gente desenvolveu muito do que a gente tem aqui na Trading com Dados, baseados nas nossas próprias análises e estratégias que a gente criava para o nosso próprio portfólio, e isso basicamente é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, o que eu utilizo nos meus investimentos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a gente vai simplificar ao máximo para que isso não se torne algo maçante, trabalhoso. Então, a gente vai ter algumas premissas, tá? Para simplificar a nossa análise, eu até coloquei aqui na estrutura já do código que eu abri, a gente vai fazer apenas um aporte em cada ação, e os aportes eles serão feitos todos no mesmo dia, tá? Então aqui, ó, na verdade, todos no mesmo dia, né? Até corrigir aqui a legenda que eu tinha deixado. Esse collab aqui é novo, eu só coloquei alguns itens aqui, isso são imagens, tá pessoal? Isso aqui não é código Python ainda, só algumas imagens para a gente deixar realmente ali a nossa estrutura bem organizada, bem bonita. Em cima disso a gente vai começar a programar. Caso você não conheça a estrutura de Markdown, que é a estrutura que o Google Colab usa, convido você a utilizar o Google Colab, é muito simples, basta digitar colab.research.google.com e vai ter uma estrutura aqui, óbvio, né? Quando você abrir vai ter uma estrutura vazia, sem nada, você precisa adicionar as imagens. Se você não sabia, né, que era possível adicionar imagens, aqui eu mostro, inclusive, alguns códigos, alguns comandos que você pode colocar aqui no Markdown para colocar as imagens. Ó. Então, o logo da Trading com Dados, essa imagem aqui eu tirei do meu próprio GitHub, tá? Você pegar esse link aqui, ó, e pesquisar, ele vai lá direto para o meu GitHub. Então, é assim que a gente coloca imagens, pessoal, dentro do nosso Markdown, dentro do nosso notebook de Google Colab, tá? E mais uma coisa importante também, né, detalhando para quem não tem familiaridade com o Colab ainda. Você pode criar uma nova célula, por exemplo, aqui, né, com A, né, ask A, criou uma nova célula. E essa célula pode ser de código, você tem aqui esse comandozinho, esse play do lado, quer dizer que é uma célula de código, ou pode ser uma célula de Markdown. Células de Markdown são células de texto, né? Células que a gente usa para organizar o nosso código. Se você ver aqui, passar o mouse por cima, ele vai te até dizer, ó, você quer uma célula nova de código, uma célula nova de texto? E você pode escolher texto, né, seria o Markdown. Então a gente pode colocar um título aqui, né? Então asterisco, asterisco é um título em negrito, simulação de carteiras, que é basicamente o case que nós vamos fazer hoje. Eu vou passar isso aqui. Vamos deixar aqui, na verdade, eu vou fazer Ctrl M D com essa célula aqui acima. Aqui eu vou colocar uma hashtag para a gente ter um nível de hierarquia superior, tá? Nesse nome aqui. E agora a gente vai, de fato, para o nosso código. Nós vamos começar aqui, pessoal, com a instalação e importação das bibliotecas. As bibliotecas que nós vamos usar aqui, imagino eu, elas já vão estar aí instaladas na sua seção do Google Colab. Você não precisa instalar do zero. Então a gente pode ir direto para a importação. Import YFinance, que a gente vai usar para extrair os dados. A biblioteca Pandas, para fazer as operações com os dados. E a biblioteca NumPy, também para fazer algumas operações aí, aritméticas, vamos dizer, né? Que a gente vai precisar fazer com os nossos dados na simulação de carteira.
Caso dê erro aqui na Y-Finance, quer dizer que você não tem ela instalada ainda. Então você precisaria fazer pip install Y-Finance, tá? Mas imagino que para a maioria de vocês isso aqui já vai ser suficiente. A segunda etapa, pessoal, é a gente configurar a nossa carteira. Então você precisa já previamente ter uma ideia do que você quer colocar na sua carteira de investimentos. Então vamos lá, configurar a nossa carteira. Eu já preparei uma carteira antes de começar a gravação desse vídeo, eu vou simplesmente copiar e colar aqui e mostrar para vocês. Então deixa eu trazer ela aqui. E como que vocês vão configurar a carteira de vocês? Vocês precisam usar um elemento aqui de Python chamado dicionário. E o dicionário, pessoal, ele basicamente tem uma estrutura de chave-valor. Então ele funciona em pares e cada par tem essa estrutura que eu falei de chave-valor. Então, por exemplo, aqui, ó, vale 3. Isso aqui é a chave, isso aqui é o valor. Os pares estão sempre juntos, tá? Sempre associados. Você não pode colocar, por exemplo, para um par, colocar só uma chave, ou só um valor. Você tem que ter, né, a estrutura de chave e valor. Então aqui, ó, eu tenho para vale 3. Vou investir R$ 1.400. Em VEG 3, vou investir R$ 1.300. Você pode perguntar, ô Vitor, de onde você tirou esses valores? Foi uma análise prévia? Não, foi arbitrário, foi da minha cabeça, né? Eu estou fazendo uma simulação, então eu posso colocar quaisquer valores aqui, qualquer investimento, tá? Vocês podem ficar à vontade para adicionar outros tickers, outros ativos, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, né? Uma vez que você tiver os dados, você pode colocar qualquer coisa aqui. Então, basicamente essa é a minha carteira. Vamos executar. Como eu falei para vocês, o dicionário ele tem uma estrutura de chave e valor, tá? Então, a gente consegue acessar apenas as chaves ou apenas os valores desse dicionário. Se eu quiser apenas as chaves, o que é que eu faço? A gente vai pegar o nosso dicionário aqui e vai passar keys para trazer apenas as chaves. Se eu quiser os valores, a gente faz values. Ele vai trazer apenas os valores que estão aqui, ó, 1.400, 1.300, etc. Né? São valores em reais que eu quero investir. A gente precisa de uma forma de transformar isso aqui numa lista, porque daqui a pouco, quando eu for obter esses dados e usar lá a Y-Finance, eu vou utilizar uma estrutura de lista para capturar os dados. Como que a gente transforma isso aqui numa lista? Jogando isso aqui tudo dentro da função list. E vocês vão ver que o output disso aqui, olha só que maravilha, é uma lista. Isso aqui é essencial para a continuidade da nossa simulação. E só uma última coisa que eu quero ver aqui com vocês. Qual o valor total que vocês acham que eu vou investir nessa carteira? Como que a gente responde isso? Bem, eu posso pegar o meu dicionário aqui, passar o comando values, né, para saber apenas os valores, então está aqui os valores, e o que é que eu faço depois? Calculo a soma disso tudo. Eu jogo isso aqui dentro da função sum de soma. Então, basicamente isso. Né, teoricamente, eu vou investir até R$ 8.800 para montar essa carteira de investimentos. E veja que essa carteira, pessoal, ela é bem diversa, né? Eu tenho ações, eu tenho um fundo imobiliário aqui, eu tenho uma BDR, tenho 2 ETFs, né? Então depois vocês usam a criatividade aí para diversificar a carteira de vocês, tá? Lembrando que tem que ter essa estrutura aqui de dicionário. Depois nós vamos importar os dados usando a biblioteca Y-Finance. Tá? Importando os dados. Dois parâmetros que a gente tem que definir, início e fim, tá? Então, início e o fim, ou seja, duas datas aí importantíssimas para a gente conseguir simular a carteira. As datas elas têm que estar no formato americano. Como que é esse formato? É ano, mês, dia, tá? Então, por exemplo, eu quero começar no dia 1º de janeiro de 2020 e eu quero ir até o dia, não sei, 1º de julho de 2023. Na verdade aqui, ao contrário, né? Então, 2023, julho 01. Agora sim. Na hora de fazer a extração, usando a biblioteca Y-Finance, lembram dessa função aqui? O if.download, até fazer um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, né? A gente pode passar um papel específico que a gente quer, ou a gente pode passar uma lista de papéis. E aqui no caso eu quero passar uma lista, né, de vários papéis. Que papéis são esses? São esses aqui, concordam? Então eu vou simplesmente copiar tudo isso aqui. Vamos jogar aqui embaixo, vamos descer aqui, jogar aqui embaixo.
O meu start, né, da data de início, vai ser o quê? Vai ser a própria variável início, que eu defini aqui em cima, início. E o end, a data de fim, vai ser a própria variável fim, que eu defini aqui, né? Vamos executar, maravilha. Se eu fizer apenas dessa forma, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui os dados de abertura, máxima, mínima, fechamento para todos os papéis. E para fins de simulação de carteira, eu não preciso de tudo isso, né? Eu preciso apenas do fechamento diário. Como o iFinance tem o fechamento ajustado, né, que é ajustado por dividendos, splits, etc., é isso que a gente vai usar. Então, eu vou usar apenas a coluna de Adjusted Close para todos esses papéis. E a gente vai ver que o resultado é um data frame muito mais simples, mais fácil de entender. Então, eu tenho, basicamente, né, uma coluna para cada papel. Tem uma outra coisa que eu queria trabalhar com vocês. Essa barra de progresso aqui da iFinance, muitas vezes ela vai ser indesejável, tá? Então, a gente pode passar um parâmetro aqui dentro da função, que é o progress, igual a false. Ou seja, eu não quero que você me mostre o progresso da extração, quero simplesmente ver os dados. Então aí, ó, ele ocultou aquele parâmetro. Eu vou chamar isso aqui de preços, tá? Então o data frame preços, ele basicamente tem as cotações das ações que eu quero colocar na minha carteira. Basicamente isso, pessoal. Simples, né? Até aqui. E agora a gente vai para a quarta etapa da nossa simulação, que é a simulação da carteira fictícia propriamente dita. Quando a gente começa a simular uma carteira, o que a gente precisa no primeiro momento? Eu tenho que entender, né, qual é o primeiro dia que eu fiz o aporte, quais eram os preços do primeiro dia e, a partir daqueles preços, acompanhar a evolução da carteira. Eu pergunto a vocês, como que eu faço para extrair os preços do primeiro dia? Eu tenho o data frame de preços, que é esse aqui. Basta usar o comando iloc, concordam? É o comando iloc que vai possibilitar com que a gente localize alguma coisa dentro de um data frame. O iloc, ele é baseado na posição. Então eu não vou passar uma data, por exemplo, dentro do iloc, né? Eu vou passar uma posição. Eu quero a linha de posição 0, eu quero a linha de posição 1. Bem, o meu data frame ele vai do mais antigo até o mais recente. Então eu quero a linha de posição 0, que é a primeira linha. Por isso eu vou colocar iloc na posição 0. O que é que isso vai me trazer? Vai trazer os preços dessa data aqui, ó, do início. Ou seja, eu tenho os preços aqui do primeiro dia da minha carteira, do primeiro dia que eu fiz o aporte, que eu comprei essas ações. Então a gente precisa desses valores aqui, né, como referência. Eu vou chamar isso aqui de primeiro. Então é basicamente um elemento, né, que eu estou criando aqui para eu guardar quais foram os preços que eu teoricamente adquiri. Óbvio que deve ter uma variação, né, porque ali dentro do pregão o preço vai subir, cair e tal. Mas é isso que eu preciso para ter uma noção mais ou menos de quanto eu paguei naquele dia. Depois que a gente criou esse elemento, a gente tem que transformar esse dicionário aqui da nossa carteira num data frame. Por quê? Porque isso vai ser importante depois para as operações matriciais que nós vamos fazer. Então, pessoal, como que eu transformo isso aqui num data frame? É relativamente simples, na verdade. A gente vai utilizar a função pd.series, tá? Series é basicamente um elemento da biblioteca Pandas, que é um data frame de uma coluna só, tá? Para simplificar, vamos entender assim. Então, você joga aqui dentro o que é que você quer transformar em series. O que é que eu quero transformar? Aquele dicionário que a gente criou lá em cima, que é o dicionário de compras. Então, eu jogo compras aqui dentro, tá? Se a gente só executar isso aqui, o que é que ele vai trazer? De fato, né? Percebam aqui que ele conseguiu transformar certinho o dicionário num series. Só que está faltando uma coisa. Ele precisa reconhecer que o nome dos papéis aqui são índices. Não é meramente um elemento, uma matriz. Isso aqui é um índice. A gente tem que dizer isso para ele. O índice, então, aqui vai ser o nome dos papéis. Como que a gente retorna o nome dos papéis? Se eu sei que o dicionário se chama compras, a gente vai pegar apenas as chaves. Então, a gente vai fazer compras.keys e jogar isso aqui dentro de uma lista. Então, a gente vai ter o nome dos papéis aqui. Isso aqui vai ser o índice. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, criar o parâmetro aqui, index, né, passar dentro da nossa função, e o index vai ser isso daqui. E aí, dessa forma, o que você está dizendo para ele? Olha, isso aqui são os índices.
Visualmente, né, não mudou nada, é a mesma coisa, só que essa pequena modificação que a gente fez aqui vai ser crucial depois, tá? Eu vou chamar isso aqui de alguma coisa, vou dizer que é o compras DF, né? Porque agora não é mais um dicionário, é um elemento da biblioteca Pandas. Agora, pessoal, a gente precisa calcular quantos papéis nós compramos de cada uma dessas ações no primeiro dia. É uma conta relativamente simples, concordam? É basicamente pegar o valor que eu investiria em cada uma delas e dividir pelo preço, né, que eu fiz o aporte, né? Simples assim. Só que tem um pequeno probleminha, que é o seguinte: se eu simplesmente divido, né, o quanto eu investiria pelo preço, vai dar um número quebrado. Concordam? Vamos fazer a conta aqui. Então, se eu pegar o valor que eu investiria, que está aqui, e eu dividir pelos primeiros preços, que está aqui, o que vocês acham que vai dar? Vai dar essas quantidades aqui. Mas eu pergunto a vocês, eu posso comprar 47,2489 papéis, né, BDRs de Apple? Não posso, né? Eu não posso comprar 82,1011 papéis de Petrobras, ou seja, eu tenho que arredondar isso aqui. Então, na prática, para a gente saber quantos papéis a gente teria comprado no primeiro dia, nós temos que arredondar. Então, eu vou jogar isso aqui dentro da função round, né, que quer dizer arredondar, e você vai dizer em quantas casas decimais você quer arredondar. Eu quero arredondar para 0 casas decimais. Isso aqui faz mais sentido. Faz mais sentido comprar 47 papéis de Apple, 62 papéis de BTG, né, Banco Pactual. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar. Eu vou chamar isso aqui de quantidade de ações. Isso aqui é o que a gente vai comprar. Se eu sei a quantidade de ações que eu teria comprado no primeiro dia e eu sei o preço desses ativos ao longo do tempo, vocês concordam comigo que agora ficou muito mais fácil de calcular o meu patrimônio ao longo do tempo? É só multiplicar um pelo outro, né? Então eu posso fazer quantidade de ações, né? Eu vou multiplicar os preços, as cotações que eu criei lá em cima, né? Ou seja, preços. Opa, vamos voltar aqui. É aqui. Eu vou multiplicar preços pelo quê? Pela quantidade de ações. Isso aqui vai me dar a variação do valor em reais que eu teria, dia após dia. Olha que interessante, vamos pegar o caso de Apple aqui, né? Se a gente voltar aqui na criação da nossa carteira, a gente previu que a gente iria colocar no máximo R$ 700 em Apple. Eu coloquei R$ 700 em Apple? Na prática, não, né? Eu coloquei 696. Por que eu coloquei 696 e não R$ 700? Por causa que a gente teve que arredondar. Percebem? Então, a previsão inicial que a gente fez na construção da nossa carteira, na prática não vai ser atingida, porque a gente precisa comprar um número inteiro de papéis, né? E quando você faz a multiplicação, aí você vê de fato o valor em reais que você teria investido quando você comprou aquele papel. Mas enfim, nós temos agora um data frame que está me dizendo o valor em reais, né, de cada posição ao longo do tempo. Então aqui, ó, eu comecei em VEG com R$ 1.307. Eu teria terminado hoje, ó, com R$ 2.933. Em Vale, eu comecei com 1.385, terminei com 2.247. Tem algumas posições que a gente teria perdido dinheiro, né? Small 11, né? Teríamos perdido dinheiro. A KNR11 e por aí vai. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Criamos, né, aqui a nossa carteira, só que está faltando uma coisa muito importante, uma variável muito importante, que é a soma da própria carteira. Eu preciso ver, ao longo do tempo, o nosso patrimônio, né? Como que esse patrimônio ele evoluiu ao longo do tempo. Então, eu vou criar dentro desse data frame aqui, na verdade, eu vou usar isso aqui para criar um novo data frame, que eu vou chamar de PL, e nesse novo data frame, eu vou criar uma coluna que eu vou chamar de PL total, ou seja, a variação do meu patrimônio, né, ao longo desse tempo. E vai ser basicamente a soma de todos os valores em reais ali que eu tinha para cada ativo. Como que a gente faz isso no Python? A gente traz aqui o data frame, PL, usa o método sum, que é soma, e eu vou dizer em qual eixo vai ser feita essa operação.
O eixo 0 é no eixo das linhas e o eixo 1 é no eixo das colunas. Eu vou somar aqui um valor ao longo das colunas. Então, eu tenho que usar o eixo 1, né? Ou seja, axis igual a 1. Se eu usasse o axis igual a 0, ele estaria fazendo a soma em todas as linhas. Não faria sentido, né? Então, por isso que a soma a gente faz no sentido das colunas. O resultado disso eu vou jogar na nova coluna que eu vou colocar lá no fim do data frame. Vamos executar para ver como é que fica? Então, ó, pl.head, na verdade é pl maiúsculo, né? Vamos ver aqui. Então, a gente teria começado com R$ 8.952, né? Um pouquinho mais alto do que a gente imaginou. E vamos fazer um ponto tail também, para ver as últimas 5 linhas, e a gente vai ter uma ideia de como que a gente terminou. Então, eu teria investido aqui R$ 8.952 e eu teria terminado com 15.674. Bem, eu não tenho muita ideia se isso é bom ou ruim, até porque eu não comparei isso, né, com nenhum benchmark, nenhum indicador de mercado. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos trazer os dados do Ibov e comparar essa carteira aqui com o Ibov. Vamos ver como teria ficado? Então, a gente estava aqui no item 4, né? Vamos recolher aqui, na verdade, vamos recolher o 3, vamos recolher o 2, recolher aqui o 1. E aqui a gente vai criar o item de número 5, comparação com o Ibov. Tá? Muito simples aqui, pessoal, usando a mesma estrutura da YFinance, então yf.download. Você vai dizer o ticker, no caso do Ibov, o ticker é BVSP. A data de início é a mesma variável que a gente usou lá em cima. E a mesma coisa para a data de fim, né? O end vai ser fim também. Eu vou usar aqui apenas o adjusted close, eu não quero trazer tudo, né? Não faz sentido usar tudo. E aqui eu vou chamar isso de Ibov mesmo. Vamos ver então como é que vai ser a estrutura disso daqui. Maravilha, né? Então é um series. E aí você tem algumas opções aqui, né? Você pode modificar o nome disso aqui, porque ele vai vir com... O nome da coluna vai vir adjusted close. Então, como é que você pode fazer? Eu vou até copiar e colar aqui para vocês. Por quê? Se a gente visualizar isso aqui no formato de data frame, pd.dataframe, jogar o Ibov aqui dentro, vocês vão ver que o nome da coluna está adjusted close. Isso futuramente vai me trazer problemas, porque quando eu comparar a minha carteira com o Ibov, eu quero ter uma coluna dizendo, né, que aquilo ali é minha carteira e uma outra coluna dizendo que é o Ibov. Então tem que estar bem definido. Então eu não quero ter uma coluna aqui sendo chamada de adjusted close. Eu quero mudar o nome dessa coluna para Ibov. Para isso, eu uso aqui o método rename. Então, de adjusted close vai ser Ibov. Vamos ver então. Na verdade, porque isso aqui aconteceu, tá? Que a gente tem que transformar isso aqui para data frame primeiro. Maravilha, vamos executar isso aqui. Show. Bem, tenho a informação da minha carteira, das ações que eu comprei, tenho as informações do Ibov, o que é que eu posso fazer agora? Junto tudo num data frame só. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função aqui da biblioteca Pandas, que é a função merge. Merge quer dizer, né, juntar, fazer uma união, um join, né? O famoso join lá do SQL. Então, a gente faz pd.merge, que é que eu vou juntar o Ibov, que eu trouxe aqui, e o data frame de PL que eu construí lá em cima. Quando você une os data frames, você tem que dizer qual que é a forma dessa união. É o how. Como que normalmente eu costumo fazer nesse caso? Você vai usar o modo inner. O que é o inner? Você está trazendo apenas o que existe em comum nos dois data frames. Então, se houver algumas datas em que tem dado, por exemplo, para as ações, para a carteira, mas não para o Ibov, ele ignora. Ele só traz os dados ali para as datas que são comuns para os dois data frames. E eu vou dizer para ele qual que é a chave, qual que é a coluna que a gente vai usar de referência para fazer essa união. Então, on vai ser o quê? A própria data, né? A data vai ser a chave para unir esses dois data frames. Eu vou jogar isso aqui no novo data frame que eu vou chamar de consolidado. Na verdade, errei o nome aqui, né? Consolidado. E aí a gente vai inspecionar o data frame consolidado. Ele tem esse aspecto aqui, só que tem um pequeno probleminha. Não sei se vocês repararam nisso aqui.
As magnitudes, elas estão muito destoantes, né? Então eu tenho o Ibov que tem 100 mil pontos, 118 mil pontos, e ao mesmo tempo eu estou tratando de Apple aqui que tem 696 reais. Concordam comigo que eu não posso analisar esses dados aqui usando simplesmente a magnitude? E isso distorce muito. Eu não posso nem plotar isso aqui. Senão o Ibov vai ficar lá em cima e os outros papéis vão ficar aqui embaixo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, a gente tem que ajustar a escala dos nossos dados. É a operação que a gente costuma chamar de normalização. Vamos colocar aqui, normalização. Então, a gente vai garantir que as cotações de tudo aqui que a gente está vendo vai começar no valor de 1. E aí elas vão evoluindo, né, de forma proporcional. O que a gente está contabilizando aqui é a rentabilidade acumulada e não mais o preço. Como que a gente faz isso? Então, nós vamos pegar o data frame consolidado, eu vou simplesmente dividir pelo valor da primeira linha, e quando a gente faz isso, olha só que interessante, tudo começa do 1. Tudo começa do mesmo ponto. Óbvio que eles ainda carregam a informação de rentabilidade acumulada, né? Então, por exemplo, Petro 4, para cada real que você tivesse colocado, esse R$1, ele teria virado R$ 2,42. Então, você consegue trazer a informação ainda da rentabilidade, mas você não está trabalhando mais com preço, né? Maravilha, eu vou chamar isso aqui de consolidado, ajustado. E é com base nisso que a gente vai fazer, então, a nossa comparação. Se a gente tentar plotar isso aqui, pessoal, não vai fazer muito sentido, né? Porque você vai ter uma infinidade de ativos aqui, vai ficar um gráfico confuso. E sua carteira está aqui, ó, em azul, né? Sua carteira, ela não foi tão mal, mas também não foi exatamente bem, né? Perdeu, por exemplo, de Apple, perdeu de VEG, etc. O que eu quero mostrar na prática para vocês é a minha carteira versus o Ibov. Então, como que a gente faz esse filtro aqui no consolidado ajustado? Vocês vão abrir colchetes e aqui dentro vocês vão passar uma lista do nome das colunas que vocês querem visualizar e plotar. Então, que colunas eu quero ver? Apenas Ibov e do meu PL total, Ibov versus a minha carteira. E aí a gente vai plotar isso daqui e vamos visualizar. Então a gente vê que a nossa carteira de fato conseguiu bater o Ibov, a gente vê um probleminha aqui com os dados, né? Aparentemente teve algum problema de consistência de dados com o Yahoo Finance nesse período. Eu poderia fazer um outro vídeo explicando como corrigir esse problema de consistência de dados, como ajustar esses probleminhas aqui, mas não é muito meu propósito, tá? Vou deixar para depois, mas é de fato um problema que a gente enfrenta muito, principalmente com dados gratuitos no mercado financeiro, tem essa dificuldade, mas enfim, fica por um outro dia, porque o propósito realmente é terminar esse nosso case aqui, comparando a nossa carteira com o Ibov. E aí, pessoal, a gente pode manipular o tamanho dessa figura. Então, por exemplo, Fig Size, né? Qual o tamanho que eu quero? Eu quero 7 por 5, né? Ou seja, eu quero abrir um pouco mais o meu gráfico, né? Então, ter 5 aqui de altura por 7 de largura. Vocês podem brincar com isso. Para a gente terminar aqui o nosso case, que eu queria trazer para vocês, e aí fica como um brinde mesmo aqui nesse vídeo, tá? É uma função para testar carteiras. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Não vou entrar em muito detalhe, porque essencialmente é tudo que a gente viu nessa aula, mas eu simplesmente peguei o que a gente viu aqui nessa aula e joguei dentro de uma função de Python, e está aqui. Se você está começando em Python agora, eu não quero que você se desespere e ache isso aqui que é muito complexo. Não é complexo. Eu basicamente peguei cada um dos comandos que eu ensinei ali em cima e eu joguei dentro de uma função única. Tudo que a gente viu até agora nessa aulinha aqui está dentro dessa função. Ou seja, você tem uma função agora que você pode usar para rapidamente simular uma carteira. Então vamos executar isso aqui para ver. Então, o que é que essa função recebe de parâmetro? Parâmetro início, fim e recebe uma carteira. É a carteira que você vai determinar, tá? Você joga a carteira aqui dentro, ele vai fazer toda a simulação e no final ele vai soltar um gráfico. Vamos fazer um exemplo? Então, a gente vai pegar a função simulação de carteira, que eu acabei de criar. Vocês vão jogar uma data de início, uma data de fim e uma carteira que vocês quiserem. Eu vou criar uma célula aqui em cima para pensar numa carteira. Então, por exemplo,
Vamos pensar aqui em portfólio, uma carteira nova. Nessa carteira eu quero colocar o seguinte, eu quero colocar R$2.000 de Petrobras, vou colocar mais R$1.000 em Itaú, vou colocar mais R$2.000 em VEG. O que mais, pessoal? Vamos colocar em Vale mais R$1.000. Então, a gente criou aqui uma carteira fictícia, né? Juntos. Vamos executar para ver como que essa carteira teria performado. Essa carteira que a gente acabou de criar, nós vamos jogar dentro da função de simulação de carteira. Quais são os parâmetros dela? Início. O que é a data de início? É a data que a gente criou lá em cima. Lembram? Está armazenado na memória aqui. Eu não mudei a data de início. Então, início. Fim. Os dois parâmetros que a gente precisava. E portfólio. Vou jogar portfólio aqui dentro. A gente vai executar e vai ver aí o que a nossa função vai nos trazer. Olha que maravilha. Em função de segundos, a gente testou, a gente simulou uma carteira fictícia e viu aí se ela teria batido o Ibov ou não. Óbvio, pessoal, sempre deixar esse disclaimer, né? Se a gente está testando uma carteira no passado, não quer dizer que ela vai continuar performando bem ou performando mal. Quando a gente faz backtest aqui, a única finalidade é de ver, né? Como que aquela carteira teria performado, qual que teria sido a volatilidade dela, como teria sido os retornos. Puramente para que a gente consiga ter um feeling, uma ideia de como teria sido aquele portfólio. Sempre é muito importante lembrar isso, né? Porque às vezes o pessoal acha que backtest é prever o futuro. Não. O backtest você está utilizando dados do passado para ver como aquela estratégia, como aquela alocação teria performado. Então é basicamente isso. Se vocês gostarem desse case, estamos preparando aí um super evento aqui na Trading com Dados, o Data Lab, que vai acontecer esse ano, né? Para quem eventualmente vê depois esse vídeo, é bom lembrar que eu estou falando aqui de 2023. Então nos dias 7, 9, 11 e 13 de agosto nós vamos estar juntos fazendo outros cases de ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, principalmente para duas finalidades, né? Primeiro, para a carteira. Se você está aprendendo programação, ciência de dados, estatística, para utilizar na sua própria carteira de investimentos, eu acredito que vai te ajudar muito, porque a gente vai trazer vários cases reais, e também para a sua carreira, né? Se você quer utilizar isso para migrar para o mercado financeiro, para ter uma nova carreira, esse evento também vai servir para você. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no Data Lab. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se encontra em breve aqui com mais uma aplicação de finanças quantitativas. É isso. Grande abraço.